Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 29 de setembro de 2019 e este vídeo pode ser considerado a parte final de uma trilogia iniciado em entropia e depois sequenciado em energia. Portanto, são 3 vídeos relacionados: entropia, energia e entalpia. E se você acha que isso é apenas um recurso estético para ficar 3 nomes bonitinhos, 3 nomes começados com E e terminados com A, bem, devo confessar que tem um forte elemento disso sim. Mas não é totalmente gratuito, porque afinal entalpia é um conceito da termoquímica que envolve claramente energia e entropia. Na realidade, eu não pretendo entrar no conceito de termoquímico de entalpia, até porque não vem ao caso. Diferente de entropia e de energia, esse conceito é utilizado de uma forma praticamente unicamente técnica. Ele é utilizado basicamente para cálculos em termoquímica. Portanto, todo o conteúdo que você for ver relacionado à entalpia da internet vai basicamente estar dando um conceito muito superficial, aliás, bastante vago, até difícil de ser compreendido, para logo em seguida entrar em cálculos e mais cálculos termoquímicos. Portanto, seguramente este será o único vídeo, pelo menos no YouTube, porque eu verifiquei, onde entalpia não será utilizada basicamente para realizar cálculos de química. A conceituação aqui é diferenciada, mas também não é gratuita. Porque o que é entalpia em termoquímica? Entalpia é basicamente a quantidade de energia de um sistema que se mede na forma de calor. As transformações termodinâmicas na química envolvem o cálculo da grandeza de entalpia de formação, entalpia de combustão, ou seja, são parâmetros que você utiliza para aferir a quantidade de energia que entra ou sai, que é gerada ou absorvida num sistema de uma transformação qualquer. E por aí você já vê uma coisa curiosa. Quando nós examinamos os conceitos anteriores de entropia e de energia, notamos uma dificuldade notória com o conceito de energia, que, como vimos, é extremamente, de certa forma, abstrato, a ponto de poder até mesmo ser negado como uma entidade em si. Mas quando se vai, por exemplo, em algumas áreas, tanto da física quanto da química, nota-se que o termo energia é amplamente usado. E quando se vai na química, é basicamente energia para cá, energia para lá e entropia. Esses termos são amplamente usados dentro dessa conceituação. O objetivo aqui, mais uma vez eu falei, não é técnico, mas é basicamente utilizar essa ideia de entalpia para chegarmos à questão do calor. Eu odeio calor. Não, tá, eu não odeio calor. Eu apenas vivo aqui numa região, no Planalto Central, no Distrito Federal, onde eu prefiro muito mais o inverno do que o verão. Por mim seria inverno aqui o ano inteiro. Calor é um elemento crucial para se entender e esclarecer ainda mais as noções de energia e de entropia. Porque calor é, como se diz, a forma mais degradada de energia. A forma de energia com menor capacidade de ser transformada em outras formas de energia. Porque quando você transforma calor em outras modalidades de energia, você nunca consegue realizar uma transformação completa e grande parte dessa transformação vai resultar novamente em calor. E isso ajuda a esclarecer conceitos que ainda podem ter ficado confusos, uma vez que estamos lidando com fenômenos naturais que são realmente de difícil compreensão e difícil esgotamento das suas implicações, e por isso mesmo geram tanta confusão no senso comum, além de até mesmo no campo científico. Recapitulando, entropia, no vídeo de entropia, minha mensagem principal foi demonstrar que entropia não pode ser simplesmente entendida como desordem. Ela envolve, ela tem a ver com desordem, mas ela não pode ser diretamente traduzida para desordem. Inclusive, é até curioso, porque um dos meus visitantes acabou criando um vídeo resposta
onde de algum motivo ele achou que eu disse que não era desordem, depois admiti que era. Eu realmente não consigo ver onde que isso ocorreu nesse vídeo. De fato, está envolvido com o conceito de desordem, mas o problema não é nem tanto você afirmar ou não essa relação, porque a noção de ordem e desordem também é confusa. Uma coisa é significativa, eu sei que existe uma discussão interna, até no próprio campo científico a esse respeito. Mas mesmo que você queira traduzir entropia como desordem, definitivamente não é uma desordem que pode ser entendida do ponto de vista puramente pragmático humano. Não é que nem a desordem do seu quarto, a desordem da sua sala. É uma coisa bastante diferenciada. E também esse contato, que tem um canal chamado Ciência e Fatos, fez um vídeo bastante amigável a esse respeito. O que eu posso responder basicamente é que eu também não vejo muita importância nesse sentido, porque quer você entenda entropia como desordem ou não, não afeta muito de forma direta a questão de você defender o criacionismo ou não. Você pode entender entropia da forma como eu coloquei e defender o criacionismo do mesmo jeito. Eu não vejo diferença nesse sentido. Mas o importante frisar é que, se for traduzir para uma única palavra o conceito de entropia, essa única palavra é irreversibilidade. Por bem, esse foi o foco desse primeiro vídeo. Em seguida, o vídeo de energia, que trouxe questões que foram levantadas no primeiro. Ele teve como objetivo principalmente demonstrar que o conceito de energia é muito confuso, não apenas no senso comum, mas também no próprio campo científico. E, para resumir de uma forma mais criteriosa, notamos que é possível entender o conceito de energia de uma forma, no sentido de uma potencialidade para transformações. E é possível também defender que a energia em si não é uma coisa existente, é uma relação. Mas, de qualquer modo, você vai ver esses termos sendo utilizados de uma forma tão ampla que é difícil tentar esgotar numa questão simplificada. E eu acho que o mais importante é utilizar os maus usos, como, por exemplo, o uso de senso comum, principalmente quando se fala em energia positiva e energia negativa. De uma forma simplificada, energia negativa é um paradoxo e energia positiva é um pleonasmo. Vamos, por exemplo, imaginar que você tem um carro e você tem um tanque de combustível, e o combustível lá dentro contém energia. E essa energia vai poder ser utilizada para que você vá com seu carro até um determinado local. Você pode ter uma energia zero, ou seja, não tem combustível nenhum, o carro não vai a lugar nenhum. Mas como diabo você poderia ter uma energia negativa? Como? Se o carro anda para trás? Não, ele andar para trás também está indo para algum lugar. O conceito não faz sentido. Energia negativa não faz nenhum sentido. Então, toda vez que você vê alguém falando nas energias negativas, energias positivas, está dizendo, de um ponto de vista, de um conceito compreensível de energia, está dizendo bobagem. Isso não faz sentido algum. A única forma como eu poderia utilizar esse conceito de energia negativa, na forma de uma analogia, seria: energia negativa é o ladrão que vai lá roubar a gasolina do meu carro, só se foi isso. Então, assim, simplificando, a ideia do vídeo sobre energia foi colocar essas questões que você pode utilizar energia o conceito de energia de mais de uma forma, inclusive de uma forma analógica. Eu até citei uma analogia no sentido de uma energia psíquica, mas que basicamente é um paralelismo, não é uma coisa que pode ser entendida literalmente. E basicamente eu relacionei a entropia e a energia basicamente dessa forma. Então, onde é que entra o conceito de entalpia nessa discussão? Bem, literalmente, de uma forma direta, não entra. Como eu falei, é um recurso, em grande parte, estético. Mas entalpia, em química, é basicamente relacionado a calor. E sim, o calor entra plenamente nessa discussão. Afinal, o que é calor? Calor, evidentemente, é uma forma de energia. Diz que é a forma mais irreversível de energia, mas nós a utilizamos amplamente. Basicamente, o calor, por exemplo, que é utilizado na geração de energia elétrica de base nuclear. A reação nuclear é utilizada basicamente para vaporizar a água que vai mover turbinas para gerar eletricidade. Aquela nuvem branca que sai das usinas nucleares é vapor d'água, aliás, vapor puríssimo. O calor é utilizado nas usinas geotérmicas, que captam energia térmica da Terra.
Mas, apesar disso, o calor tem uma série de implicações e desvantagens na geração e aplicação de energia. Porque, via de regra, ele costuma ser não muito bem-vindo nas nossas utilidades cotidianas. Por exemplo, o nosso carro, que nós utilizamos para ir para algum lugar, ele esquenta, o motor esquenta. E via de regra esse calor não nos é útil, pelo contrário, ele é um desperdício de energia. A gente tem que gastar mais energia para dissipar esse calor. O seu laptop esquenta, seu telefone celular esquenta. E esse aquecimento não nos é útil, na maioria das vezes. Os mais jovens não se lembram, não tem como se lembrar, mas antigamente nós usávamos principalmente luzes incandescentes, lâmpadas cuja geração de energia 80 ou 90% era na forma de calor, apesar de gerar bastante luz também. Eram muito dispendiosas, então houve uma ampla campanha e uma ampla reformulação para substituir essas luzes incandescentes por luzes inicialmente fluorescentes e hoje luzes de LED, que gastam ainda menos energia, principalmente por não dissiparem calor. Agora, é claro que em alguns contextos esse calor pode ser útil. Já passei por situações de frio, onde a gente utilizava as lâmpadas incandescentes também para esquentar o ambiente. Os gatos gostam muito do calorzinho dos motores dos automóveis quando o carro estaciona. Eles vão lá, ficam embaixo do carro, às vezes até entram dentro do motor para se aquecer. Mas de uma forma geral, na grande maioria das vezes, o calor que é gerado nos processos transformativos, principalmente nos nossos equipamentos e até no nosso corpo, quando nós estamos fazendo um trabalho, nos exercitando, geralmente é um calor que muito mais atrapalha do que ajuda. E o mesmo se verifica nas transformações químicas. Geralmente se mede a energia, a quantidade de energia transformada pelo calor, porque o calor em si é inevitável. O calor está presente até mesmo no termo termodinâmica. A palavra termodinâmica tem termo, que é calor. Ou seja, a própria disciplina que estuda as transformações tem calor no nome. É inevitável envolvermos o calor nas transformações. Há reações químicas exotérmicas ou endotérmicas que emitem ou absorvem calor. De um modo ou de outro, o calor está envolvido. Mas mesmo nas reações químicas, raramente o objetivo é gerar calor. Normalmente você quer apenas mudar uma substância, transformar uma substância em outra. Mas o calor está sempre envolvido. O fato é que não há como processos transformativos não envolverem calor de um modo ou de outro. Por isso ele serve como uma medida generalizada para as quantidades de energia envolvidas em qualquer tipo de sistema transformativo. Vamos pensar numa característica bastante interessante do calor, principalmente se nós o compararmos à luz. Imagine uma fogueira e você percebe que você é capaz de avistar a fogueira a grandes distâncias. Você pode ver a luz de uma fogueira a dezenas, centenas, até mais de 1 quilômetro. E você pode ir se aproximando e continuar vendo a luz e chegar bem perto dela e você lida com aquela luz de uma forma tranquila. Ela vai ser mais intensa, próxima da fogueira, mas na realidade numa fogueira nunca chega ao ponto da luz em si ser insuportável. Ela nunca chega ao ponto de ofuscar. O mesmo não acontece com o calor. O calor ele é completamente imperceptível a uma determinada distância, mas você dá alguns passos, você começa a senti-lo e rapidamente ele se torna insuportável. Ou seja, a variação, o decaimento do calor é muito mais brusco que o decaimento da luz. Você percebe a luz de uma fogueira muito longe, mas você não percebe o calor apenas alguns metros depois, ao mesmo tempo que um pouquinho mais próximo pode se tornar intolerável. Por outro lado, quando você apaga a fogueira, aquela luminosidade se extingue instantaneamente, mas o calor permanece por muito mais tempo. O calor residual se mantém. A mesma coisa se você observar o sol. Você fecha uma cortina ou põe um blackout, a luz cessa imediatamente. Mas o calor que aquele sol deixou no ambiente permanece por um bom tempo. A mesma coisa se dá ao contrário. Se você abre uma passagem, uma janela qualquer que seja totalmente vedada, a luz entra instantaneamente, rompendo a escuridão.
mas demora para aquecer. Ou seja, o calor tem um comportamento bastante diferenciado de outras formas de energia. Tanto, não só a luz, mas até mesmo a radiação, a fricção, movimentos. Ele tem um comportamento distinto. Nós não recebemos apenas calor do Sol, como alguns criacionistas gostam de dizer. Não, nós recebemos luz, uma intensidade monumental de luz e radiação. O que ativa células fotovoltaicas para geração de energia solar não é o calor, é a luz. O calor é utilizado para outras coisas, como por exemplo no sistema de aquecimento de água. O que sustenta a vida na Terra é a emissão de radiação ultravioleta e luz em geral, que faz com que as plantas sejam capazes de realizar a fotossíntese e fundamentar toda a possibilidade de vida do planeta. Ora, nós sabemos que o Sol irá se apagar em algum momento no futuro. E nós sabemos que isso tornará a vida inviável. Por quê? Vamos imaginar um cenário de ficção científica, onde por algum motivo qualquer o Sol se apagasse repentinamente. Ora, isso tornaria a vida na Terra, num curto, médio prazo, praticamente insustentável. As cianobactérias, as algas azuis, não teriam com o que produzir oxigênio. As plantas não teriam com o que realizar fotossíntese. Toda a cadeia de vida da Terra desabaria. É claro que, com a nossa tecnologia, nós poderíamos utilizar recursos para tentar prolongar a nossa vida por maior tempo possível. Seria um bom cenário para uma ficção científica especulativa. Talvez nós pudéssemos descer para o subterrâneo, aproveitando o calor geotérmico, para mover nossas turbinas, e talvez utilizar luzes ultravioleta para simular o Sol e recriar ecossistemas controlados. Talvez não fosse nem necessário descer para o subterrâneo, para poder ser mantido na superfície mesmo. Mas o fato é que as condições de vida na Terra ficariam muitíssimo mais difíceis. Talvez com avanços tecnológicos revolucionários nós pudéssemos sobreviver indefinidamente, uma pequena parcela de nós, porque é absolutamente inquestionável que num cenário desses a maioria esmagadora da humanidade morreria. Aliás, a maioria esmagadora da biosfera morreria. Mas ainda assim seria possível, hipoteticamente, que nós com recursos tecnológicos mais avançados pudéssemos manter uma pequena parcela dessa biosfera viva indefinidamente, mas isso vai ter fatalmente um limite. Por exemplo, a própria energia do núcleo da Terra, o próprio calor, ele vai acabar um dia, a Terra vai esfriar. Essa época de quando começa as chuvas tem essa desvantagem, né? Fica mais fresquinho, mas começa a ter uns insetos insuportáveis também. Mas bem, o fato é que o universo inteiro acredita-se que caminha para um estágio de morte termodinâmica, ou seja, em algum momento não haverá mais energia alguma para ser utilizada de forma eficaz. É muito difícil imaginar esse cenário hipotético da morte do universo, mas é mais fácil a gente imaginar esse cenário local, com a morte do nosso Sol e a morte da energia na Terra. Por isso essa analogia é tão interessante. Mas em que isso implica? O que isso nos ajuda a compreender as questões envolvidas aqui? Nos ajuda a compreender o conceito de irreversibilidade transformativa, o conceito entrópico, que envolve calor. Todas as transformações vão gerar, de um modo ou de outro, algum calor. E o calor tem uma dificuldade de ser transformado em outras formas de energia, o que significa que quanto mais transformações ocorrem, mais calor é gerado. E cada vez nós temos energia menos utilizável para uma série de coisas. Eu vou dar uma dica: toda vez que você estiver discutindo sobre termodinâmica, principalmente com criacionistas que gostam de utilizá-la única e exclusivamente para, de uma forma bastante estranha, negar a possibilidade evolutiva. Mais uma vez eu reforço, eu não entendo por que manter o conceito de entropia como desordem ajuda isso. Eu acho até mais fácil defender um viés criacionista por esse conceito de irreversibilidade, mas não é esse o ponto. Sempre que você estiver discutindo com termodinâmica, com alguém que você pensa que não está muito inteirado do assunto, para você ter certeza, faça a seguinte pergunta: por que um moto contínuo não é possível? Esse indivíduo não souber responder, não souber do que se trata, ou mesmo se ele souber vagamente, mas não souber dar uma resposta, então, meu filho, ele não estudou o assunto. Um moto contínuo
não é possível porque ele viola as leis termodinâmicas. Mas o que é um moto contínuo? Bom, eu vou mostrar do meu ponto de vista. Quando eu era criança, e eu sempre fui bastante interessado, até bastante dado a querer saber as coisas, eu tive uma ideia que eu achei brilhante. E se a gente colocasse um gerador elétrico e esse gerador forneceria energia para o motor elétrico? E esse motor, ao girar, rodaria o próprio gerador. Ou seja, seria ter um motor girando um gerador que fornece energia para o motor e fechado. Eu falei sobre isso com meu pai, e foi meu pai que primeira vez me disse que eu tinha basicamente imaginado um moto contínuo, um sistema de fechado de energia perpétua. E que esse moto contínuo era uma coisa perseguida, um sonho da humanidade há milhares de anos. E não é possível. Ora, um moto contínuo como esse, e com outros vários sistemas que foram inventados, já se tentou 1000 vezes fazer isso, já se patenteou motos contínuos que depois se revelaram ineficazes ou se revelaram mesmo fraudes. Inclusive hoje não se aceita mais patentes de motos contínuos, sabe que não funciona. Mas não funciona por quê? Porque que, bom, em primeiro lugar é bom deixar claro que mesmo que funcionasse ele seria inútil, né? Porque ele seria um sistema completamente fechado que aproveitaria a própria energia, e você tentar tirar a energia dele, ele acabaria parando de funcionar. Mas nem mesmo fechado isoladamente ele funciona. Basicamente a explicação tradicional é porque nesse processo de transformação de eletricidade em movimento, ou calor em qualquer outra coisa, sempre haverá uma dissipação de calor que você não consegue reaproveitar. No caso do motor elétrico, ele ia aquecer. Esse calor aquecido é perda de energia, significando que o motor, ao girar, ele não consegue aproveitar toda a energia gerada do gerador, porque parte dessa energia é perdida em forma de calor. Então, sendo assim, a energia que vai para lá tem uma perda. Então, o movimento que ele coloca também já é um pouco enfraquecido, porque também tem uma perda de calor. Então, nesse ciclo, essa perda contínua de calor acaba fazendo o sistema parar de funcionar. Claro que de situação bastante hipotética, né? Porque nós também não conseguimos isolar completamente esse sistema. Ele também tem uma interação com o ambiente, ele emite calor para o ar. Você poderia tentar isolá-lo o máximo possível, otimizando o seu desempenho. Mas isso tem um limite. Tem um limite claro, não é possível fazer isso por completo. O fato é que sistemas fechados de energia perpétua não são possíveis, basicamente por violarem principalmente a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Para a gente se dar conta de como que é difícil se livrar do calor, observe que até as tecnologias de refrigeração geram calor. A sua geladeira congela por dentro, mas atrás ela gera calor. O ar-condicionado esfria o ambiente interno, mas gerando calor para fora. Ou seja, você apenas transfere o calor de um lugar para o outro. Então, como é que a gente entende isso no sentido de um processo entrópico que vai degenerando o universo de uma forma geral? Simplificadamente, o que ocorre é que todas as transformações que são constantes no universo estão envolvendo alguma forma de calor, mesmo aquelas que a princípio não o pareçam. Uma coisa curiosa, o nosso corpo, por exemplo, gasta também de 80% a 90% da energia gerando calor. Basicamente para quê? Para que manter uma temperatura ideal para as reações químicas internas possam acontecer. Reações químicas que também geram mais calor. Na realidade, em tese, seria menos dispendioso climatizar um ambiente de uma forma rigidamente controlada e colocar seres psilotérmicos para viver nele, seres que não geram seu próprio calor, que seja, que utilizam o calor do ambiente, como os répteis, insetos. Mas nós, como seres homeotérmicos, as aves e mamíferos, nós temos esse consumo enorme de alimentos, muito maior que o consumo dos répteis. Por exemplo, uma cobra engole lá um bichinho e passa semanas sem precisar comer. Então a gente não funciona assim. A gente tem um consumo de energia muito alto para gerar calor. Note, curioso, talvez o exemplo mais claro seja o exemplo da fogueira, porque o objetivo da fogueira, via de regra, é produzir calor. Calor que vai ser utilizado para aquecer as pessoas, para cozinhar. E ela gera aquele calor por um determinado tempo. No caso, via de regra, até a luz, que é o subproduto, né? Mas aquele calor é efêmero. Assim que ela se acabar, ele vai se dissipar
E o fato é que, tal como todas as outras transformações na natureza, esse calor é perdido. Ele não tem mais como ser reaproveitado. Todas as transformações do universo vão gerar calor. Calor que não pode ser plenamente reaproveitado. E esse calor vai se dissipar. Então, cedo ou tarde, todas essas transformações do universo vão ser degradadas em forma de calor, que por fim vai esfriar e não vai ter mais o que aproveitar. É isso que é a morte térmica do universo. A coisa mais interessante dessa discussão toda não é nem tanto as implicações científicas ou práticas, eu gosto mais das implicações éticas, simbólicas, míticas. Por exemplo, essa ideia de degeneração, de corrupção universal, de morte termodinâmica, de uma certa forma, intuitivamente, está captada na ideia de inferno. Observa que o inferno geralmente é visto como uma coisa quente, um lugar muito quente. Claro que existem alguns infernos diferenciados nas mitologias por aí, mas, via de regra, a visão dominante do inferno é calor, é um lugar extremamente quente. Primeira lei da termodinâmica. Basicamente ela diz que a energia e a matéria não pode ser criada nem destruída, ela apenas se transforma. Então tudo está em constante transformação. A segunda lei é a lei que diz que num sistema fechado, imagine um hipotético sistema fechado, um processo transformativo, a tendência à entropia ou se mantém constante ou aumenta, ela nunca pode diminuir. Ou seja, num sistema fechado, termodinamicamente falando, não é possível haver aumento de energia após transformações. Após uma transformação qualquer, a quantidade de energia, ou seja, a quantidade de potencial de transformação, vai sempre diminuir. E vai se diminuir por quê? Porque parte dessa energia vai ser convertida em calor. Só que o único sistema fechado que nós podemos conceber seria o universo inteiro, né? Então isso tem que ser entendido no âmbito universal. É aí que está a grande falha da interpretação criacionista de que isso afetaria a ideia da evolução. Primeiro que na realidade nem tem uma relação muito clara de complexidade com essa questão entrópica, isso é muito discutível, mas o fato é que sim, podemos estar tendo um aumento da complexidade, um ganho de energia aqui no planeta Terra, mas na maior parte do universo está tendo um decaimento. A vida só se verifica aqui, pode ter em outros lugares, mas de qualquer modo, por mais vida que exista no universo, ela vai ser fenômenos mínimos, pontuais, numa amplitude incomensuravelmente maior que no geral está decaindo. Então é verdadeiramente estranha a insistência num ponto tão incapaz de fornecer um entendimento ou até mesmo um argumento interessante. Tem outros argumentos melhores. A terceira lei termodinâmica é um caso bem mais abstrato. Ninguém entende direito essa lei. Deixa eu pontuar isso muito delicadamente, porque essa parte é crucial e é especialmente problemática. Não é à toa que a terceira lei da termodinâmica está até sendo questionada e tem passado por umas revisões, e já tem gente falando numa lei zero, a zérima lei da termodinâmica. Você vê que tem uma confusão no próprio mundo científico aí. E essa confusão, digo eu, em parte exatamente por causa dessa confusão entre entropia e desordem. Olha só, você coloca aqui, pela terceira lei, quanto mais próximo do estado de zero absoluto, mais a matéria vai ficando em repouso. E a entropia também atingiria o seu mínimo, se tornando cada vez mais próximo de uma constante, e em grau de entropia mínima. E, inclusive, vai surgir a expressão desordem mínima. Agora, vê se isso faz sentido. Se o universo segue uma tendência à morte térmica, e se ele vai ficando cada vez mais entrópico, que são conceitos não disputados, como é que depois de atingir esse grau de entropia máxima, não tem mais o que se transformar e for esfriando, de repente ele chega numa entropia mínima? Faz sentido isso? Evidentemente que não faz, porque basta você eliminar essa confusão entre entropia e desordem. O que acontece? O universo vai chegar a uma morte térmica, vamos supor que ele se aproxime do zero absoluto,
Mas uma coisa que também é muito clara em termos da definição de estado de desordem molecular é a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, mais quentes, porque a entropia também é muito associada ao calor, quanto mais agitadas, mais desordenadas elas estão. E quanto mais em repouso, mais ordenadas. Mas isso não significa que o sistema seja menos entrópico. De acordo com a terceira lei, próximo ao estado da morte térmica do universo, próximo ao zero absoluto, nós teríamos um estado de máxima ordenação molecular, de repouso total. E esse conceito teórico de entropia tenderia a zero é usado mais para efeito de cálculos. Mas se a entropia não tivesse em um grau terminal, não faria sentido, porque o universo não recebeu energia adicional. Ele é cada vez mais irreversível, a entropia não pode ser mínima. Está vendo que tem uma confusão aí? Talvez isso seja a pá de cal contra essa bobagem de dizer que entropia é mera desordem. Porque se entropia fosse mera desordem, toda essa noção termodinâmica do universo não faria sentido, porque nós sabemos que o destino do universo é a morte térmica. E se o destino do universo, após todas as transformações se esgotarem, é esfriar até, se não ao zero absoluto, até pelo menos próximo do zero absoluto, então em que sentido você pode dizer que entropia é desordem, se nesse estado o universo estaria em estado de ordenação absoluta? Você imagina um sistema fechado que atingiu uma entropia máxima depois de uma série de transformações que geraram calor, e tá, as moléculas estão lá em agitação constante, desordenadas, beleza. Aí o sistema esfria, as moléculas se ordenam, elas ficam mais quietinhas, menos caóticas. O sistema ficou menos entrópico? Claro que não, mas ficou mais ordenado. Não bate essa ideia. Claro, pode ser um problema teórico mais profundo, mas eu penso que ou você, em vez de você simplesmente renegar todas as leis termodinâmicas, já tudo no leite começar do zero, é mais fácil você simplesmente se dar conta de que você não pode entender a entropia como sinônimo de desordem. Em suma, após a morte térmica do universo, após o fim de tudo, o fim teórico de tudo, nós teríamos uma entropia máxima, porém um estado de ordenação total. Então, encerra essa bobagem de que entropia é pura e simplesmente desordem. Não é. Envolve, tem a ver, porque um sistema mais entrópico pode ser considerado mais desordenado, principalmente de acordo com nossas percepções de ordem. Mas eu vou insistir naquele exemplo que eu usei lá no primeiro vídeo. Se você, a ordem humana, ela pode ser bem diferente da ordem natural. Para a gente, ordem, um terreno ordenado é um terreno capinado, ajeitadinho, limpo, os jardins tudo certinhos. Mas na natureza não é assim, a natureza tem uma ordenação própria. Então, mesmo que você tente reduzir entropia à ordem, à desordem, essa própria noção de ordem é complexa. Na realidade, isso é tão interessante que é um objeto de um meu projeto filosófico pessoal. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu desenvolvi uma tal de filosofia exeriana, né? De XR. Essa filosofia teve uma série de implicações, passou por várias transformações. Hoje, o que eu mais me direcionei nesse sentido seria a filosofia do caos. Só que, evoluindo nos conceitos, eu cheguei à conclusão que eu tenho que trabalhar com alguns termos. A minha dissertação de graduação foi chamada Cosmos et Telos. Ela está disponível lá no meu site. Só que além do cosmos, que é a ordenação do universo, e além do telos, que é a intenção mental, há que se lidar também com o logos e o caos. A minha noção de universo, que pode ser considerada de uma certa forma análoga a uma noção teísta, é que as entidades primordiais universais são o telos e o caos. O que é o caos? É a matéria em estado desordenado, entre aspas. E o que é o telos? Não é o logos, não é a inteligência, é um princípio de intenção, intencionalidade. Quando o telos atinge o caos, surgem o logos, que começa a vir a racionalidade,
e surge o cosmos em par. Por que esta digressão? Porque eu problematizo essa questão do caos como sendo mera desordem. Porque volta e meia as pessoas entendem caos como um sinônimo de desordem, mas o caos, no sentido mitológico, no sentido cosmogônico, é a matriz primordial da qual todas as coisas são geradas. Isso não é uma mera questão de desordem, ainda que ela precise ser ordenada por um fenômeno externo. Por exemplo, nas mitologias tradicionais, é entendido como um demiurgo, um ser que vai lá e extrai a ordem do caos. Mas isso está presente até mesmo na mitologia bíblica, como eu insisto em dizer. A ideia do creation ex nihilo, de criação a partir do nada, é uma poluição grega, helênica, em cima da mitologia hebraica, porque isso não está na Bíblia. Na Bíblia é muito claro, as águas são incriadas, as águas são uma analogia do caos. Deus é nesse sentido, um demiurgo que extrai a ordem do caos, que são as águas. Eu tenho um texto dedicado sobre isso e não vou discutir mais isso aqui. Assim como, de uma forma geral, eu quero deixar claro para o meu colega lá do Ciência e Fatos, eu não estou voltando à discussão do criacionismo. Por favor, eu superei essa fase. Porque não era um problema tão grave quanto eu achava que era anteriormente. Eu pensava que o criacionismo era uma ameaça, mas não, eu não vejo mais dessa forma. Eu acho que a pessoa tem o direito de ser criacionista, isso faz sentido na cosmogonia dela, na visão dela. Eu só vou insistir sempre que não é ciência, não existe ciência da criação, sinto muito. Não tem cabimento você querer ensinar criacionismo em aulas de ciência, por favor. Mas algumas questões sempre vão voltar, então alguns elementos a gente sempre vai estar debatendo. E eu meio que encerrei isso na minha palestra na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quando eu coloquei lá, aparecem as mutações do criacionismo. E eu fiz um apelo para que os criacionistas recuem para a sua fronteira final, da qual eles não podem ser tirados. Porque o histórico do criacionismo, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, o histórico do criacionismo, ele é um histórico de recuo. Você vai cada vez cedendo, fazendo maiores concessões à ciência, e recuando, mas existe um ponto para o qual pode se recuar tranquilamente, é a questão mental. Portanto, eu acho que o último reduto do criacionismo é mental. E nesse ponto eu estarei, de certa forma, com os criacionistas. Por quê? Porque a ciência é perfeitamente, me parece, perfeitamente capaz de explicar tudo que é relevante na realidade física, mas ela não consegue explicar a mente. Eu creio num tipo de paradoxo do entendimento da mente, que basicamente vai dizer que qualquer tentativa de expandir nossa capacidade de compreender a mente faz com que a própria mente se expanda, escapando da possibilidade de compreensão. Ou seja, a mente não pode entender plenamente a si própria, porque ela não pode ser nunca maior que si própria. O entendimento de si própria teria que ser mais ampla. Então ela vai ser sempre um mistério. Isso na filosofia da mente, que é uma área que sempre me interessou muito, é bastante claro. Portanto, se você recuar suas concepções teístas para essa dimensão mental, que na verdade é o que mais deveria interessar, né? Porque o que mais deveria interessar ao cristianismo é a salvação das almas, não é discussões sobre a natureza física, a natureza corrompida, degenerada, não, mas são as almas nesse sentido as mentes. E aí eu digo, eu fico pé, não é possível a ciência sentar o martelo sobre, nem a filosofia. A mente é um reduto de mistério onde sempre vai haver lugar para o divino, e não vejo problema nenhum em você considerar que ela seja uma centelha divina que se impõe sobre todas as coisas. Então, o apelo final que eu fiz aos criacionistas: recuem para essa área, passem a fazer trabalhar com o pessoal da filosofia da mente. Você já vai ver muitos filósofos da mente que têm essa posição, e a discussão é muitíssimo mais interessante, é muito melhor do que perder tempo com bobagens de complexidade irredutível, design inteligente e termodinâmica e o escambau. Mas, ok, finalizando essa imensa digressão, eu acho que esse vídeo já está me deixando cansado. Minhas energias estão acabando. Mas eu quero finalizar, recapitulando que entropia é uma ideia mais complexa do que mera desordem. Entropia é aquilo que nós podemos chamar de mais próximo ao mal primordial, porque é a coisa que tende à degeneração. É por causa da entropia que existe a morte, é por causa da entropia que as coisas se corrompem, que as coisas estragam. E a nossa existência é uma luta constante contra a entropia.
A nossa existência também é totalmente marcada por constantes transformações. Nós estamos sempre movendo, alterando as coisas, e essas transformações têm uma limitação, porque elas sempre vão gerando um subproduto em forma de calor. E esse calor é a forma mais degradada de energia. Essa é a limitação energética do universo. E energia se entenda como uma potencialidade de transformação. Portanto, a entropia é quando a energia está decaindo numa condição de irreversibilidade, geralmente associada ao calor. Por ser associada ao calor, que eu preferi usar o termo entalpia, apesar desse vídeo não ser sobre entalpia no sentido termoquímico, mas ele serve como analogia para o calor. Entropia, energia e entalpia, elas estão relacionadas. Por fim, eu encerro por aqui. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 29 de setembro de 2019. Sei que o assunto não vai ficar liquidado, tende a haver derivações, posso voltar a esse assunto em algum momento, mas eu espero que com esse vídeo encerrar uma trilogia de temas. Para finalizar, eu só quero que vocês sintam aqui a energia.